Então, primeiramente, bom dia, meu nome é Juliano Gotardo, eu sou diretor comercial aqui da IBS, né? Sejam todos muito bem-vindos a essa videochamada. E hoje o nosso encontro ele é especial, ele é dedicado totalmente para clientes e investidores entenderem como que funciona o modelo de negócio de investimento em usina solar, né? Vamos ver também o porquê investir com a IBS, o que torna a IBS um ecossistema mais seguro, mais sólido do Brasil hoje, com a cooperativa administrando essas usinas de investimento, que é o objetivo dos investidores, quem busca segurança e rentabilidade. A gente vai falar muito dessas duas palavras. Todo bom investidor aí, ele busca segurança e rentabilidade. No final, eu vou mostrar para vocês também como que funciona o modelo de negócio, como investir em usinas de investimento, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao ecossistema da IBS. Como eu disse, o ecossistema ele trabalha com duas pontes, né? O nosso credenciado integrador, que é a empresa de energia solar que convidou você, cliente investidor, para estar presente aqui nessa apresentação, conhecendo um pouquinho do modelo, e também diretamente para o investidor, que é quem vai fazer esse investimento aí e ter o retorno com maior rentabilidade e segurança. É isso que torna a IBS muito próspera, muito grande e faz com que essa cooperativa de sucesso aí cresça cada vez mais, né? Porque a gente não abre mão dessas duas palavras e dessas ações. Então, ela foi criada com um foco muito claro, rentabilidade e segurança, e tudo que você encontra aqui, desde o nosso integrador, nosso credenciado IBS, que te convidou para essa apresentação, até o nosso distribuidor, que é a cooperativa, o financiamento, mercados de ativo, todo o que envolve energia solar, ele foi criado dentro do nosso ecossistema para que você tenha um capital bem investido, né, um retorno muito seguro. Nosso ecossistema hoje ele é muito sólido, então nós temos mais de 400 empresas de energia solar credenciadas, que são, a gente chama eles de integradores, né, espalhado aí por todo o Brasil, de norte a sul, e todos passam por um filtro de idoneidade, né? O tempo de mercado, que ele está já no solar, se ele é uma empresa honesta, se ele é uma empresa idônea, nós fazemos toda uma análise jurídica para que cada uma dessa empresa, antes de vir para a IBS, eles tenham a comprovação de idoneidade e honestidade. E eles recebem um selo IBS, né? É exatamente isso, garantir que o investidor está lidando com um profissional confiável aqui dentro do nosso ecossistema. Isso dá uma autoridade muito mais grande, né? Para todas as empresas que fazem parte da IBS, ela leva esse selo de honestidade e idoneidade, o que faz com que o cliente investidor ele tenha muito mais segurança, não só no modelo de negócio que ele está investindo dinheiro, que é a usina solar, mas também na empresa com quem ele está conversando, com quem vai executar esse projeto lá na ponta, né? Então, isso tudo traz uma segurança muito grande. Para o investidor, a nossa cooperativa, que hoje já administra mais de 2 milhões de quilowatt mês, esse número ele cresce cada vez mais, agora com uma estratégia de venda atualmente que nós estamos trazendo aí em algumas cidades, uma quantidade dessa através de prefeituras, condomínios, prédios, né, aqueles locais que não conseguem instalar um projeto de energia solar, mas mesmo assim querem usufruir desse benefício. Então, eles acabam adquirindo essa energia de você, cliente investidor, que está colocando seu dinheiro aí, gerando essa energia, mandando aqui para a nossa cooperativa, nós administramos e levamos ela lá na ponta, né? Isso vai dar uma garantia muito grande para você, porque nós trabalhamos com todos os produtos homologados, integradores credenciados, distribuidores autorizados. Então, você tem essa garantia em todas as pontas, desde o produto que você está recebendo até onde está indo essa energia lá na ponta através da nossa cooperativa, né? Dentro do Instituto Brasileiro, você ainda conta também com o setor de financiamentos, que quando você for olhar como fazer o aporte desse valor, desse investimento, você pode utilizar alguma de nossas financeiras credenciadas também. O nosso volume traz uma facilidade em aprovação e também algumas taxas bem atrativas e bem reduzidas aí comparado ao que a gente tem no mercado. Dentro da IBS, a gente trabalha não só com clientes investidores, colocando a sua usina, muitas vezes de 75 kW, uma usina de 300 lá na ponta, mas nós também administramos e trabalhamos com o PPA, que é o contrato de locação
do mercado de ativo. O que é o mercado de ativo? São essas fazendas solares, essas grandes usinas, né, que geralmente vem com um fundo investidor, coloca-se uma usina dessa e eles precisam de uma cooperativa também para fazer a administração, e isso a gente também faz das usinas maiores. Cliente investidor, você está conversando aí com um dos nossos credenciados, provavelmente, olhando esse projeto e tudo mais, e aqui tem um ponto-chave que você pode ter uma segurança muito grande, tá? Todos os nossos integradores, essa empresa que te convidou aí para estar conhecendo esse projeto, é uma empresa que ela tem autoridade comprovada, que ela carrega o selo IBS de fato, como eu disse, elas passam por uma investigação jurídica muito grande, e a empresa ela tem que ser idônea, tem que ser honesta para poder fazer parte aqui dentro. Não só o nosso cliente final, investidor, a nossa empresa credenciada, mas também os nossos distribuidores, né? A gente só trabalha com distribuidor também homologado e autorizado. O que é isso? O que isso quer dizer na prática? Que você vai ter zero risco de falência ou não entrega de uma distribuidora dessa, né? São distribuidoras com bancabilidade muito grande que você também tem a dupla segurança da IBS. Então, você não vai correr aquele risco de, o meu material não foi entregue, a instalação não foi concluída, porque esse é o apoio que a IBS dá tanto para o cliente investidor quanto para o nosso credenciado e também lá na parte da distribuição, que é quem traz esses equipamentos. Então, todos os módulos, todos os inversores, eles são homologados e eles são aprovados com baixíssimo índice de garantia, ou seja, nós banimos todos aqueles equipamentos que têm um histórico muito grande de manutenção, de problema, porque o objetivo numa usina de investimento, né, claro que numa de consumo também, mas principalmente na de investimento, que o foco é rentabilizar, a gente precisa ter essa previsibilidade que nós não vamos ter problema. Então, você não corre o risco de comprar um equipamento paralelo, você não corre o risco de ter um problema na sua obra, da obra parar e ela não ser entregue. Então, o seu investimento, tecnicamente, ele está blindado aqui dentro da IBS. Você tem a certeza de que ele vai chegar ao fim e você vai rentabilizar isso até através da nossa cooperativa, né? E como que funciona o investimento em energia solar na prática, pessoal? Tá? Então, a gente faz uma analogia muito grande ao mercado imobiliário, até para ficar mais fácil o entendimento. E aqui eu começo a explicar para vocês essa janela de oportunidade que é investir na energia solar, né? Ele não é um investimento que ele pode ser feito a qualquer momento e nem em qualquer lugar, porque, como eu disse, ele depende de uma janela de oportunidade. O que é essa janela de oportunidade, né? Então, a gente depende muitas vezes de você ter um local, esse local ele precisa ter um parecer de acesso aprovado, então a gente precisa ter a certeza de que a concessionária vai liberar a conexão dessa usina. Depois disso, você vai para o projeto com o nosso credenciado IBS, né? E a partir daí, sim, tudo acontece, tudo começa a funcionar dentro do seu investimento. Assim como a gente também precisa de consumidores nesse local, né? Porque a tua usina ela vai gerar uma energia e precisa de alguém lá na outra ponta consumindo isso. Mas na prática, como que eu faço para construir uma usina de investimento, né? Então, a analogia no imóvel. Assim como no imóvel você precisa de um terreno para você construir, o investimento no solar é a mesma coisa. Você precisa de um terreno ou até mesmo de um telhado, né? Toda obra que você vai fazer, você precisa de um construtor para que execute essa obra e ela chegue até o final com sucesso. Aqui, já na energia solar, você precisa de um integrador credenciado à IBS. Então, é ele quem vai ser o construtor da sua usina, é ele quem vai fazer toda essa parte, processo de protocolo com a concessionária, olhar para o seu projeto, dimensionamento, execução, e ele vai até a ativação, no momento que a sua usina ela é ligada e começa o dia 1 da geração. Então, esse integrador, a gente compara ele como se fosse um construtor. Investimento num imóvel com um valor de R$300 mil aplicado, você tem hoje um retorno de aproximadamente R$1.000 todos os meses no aluguel que você tira lá da sua residência que você construiu. Já em energia solar, o mesmo valor investido de R$300 mil, ele já joga esse teu retorno para R$5 mil de aluguel mensal, né? Então, todo o processo de investimento, a gente não fala, é proibido por lei, inclusive, não é o termo de venda de energia, e sim de locação. Então, por isso que o que você recebe é uma locação mensal da sua usina, conforme foi consumido esse quilowatt lá na ponta pelos nossos clientes consumidores. Certo? Então, aqui você já percebe que o investimento em energia solar, comparado ao mercado imobiliário, ele te leva muito mais acima, né?
Assim como o investimento no imóvel, você teve o teu período de obra. Muitas vezes, para você construir uma residência dessa, ela leva aí em torno de 1 ano de obra, né? O investimento na energia solar não é diferente. Entre a execução da obra, entre você encaminhar essa energia para a cooperativa, a gente fazer essa administração e o cliente lá na ponta consumir e retornar o valor que seria o pagamento da fatura, é um período aí de rampagem de 8 meses, mais ou menos, para uma usina de 75. Se for uma usina maior, ela pode aumentar até um pouquinho mais, que existem algumas burocracias ali no meio que a gente não consegue pular etapa, tá? Então, ele é muito parecido, sim, como construir um imóvel. Esse imóvel pronto, né, você vai precisar de uma imobiliária para você colocar ele e o pessoal buscar locatários, e o investimento na energia solar, a partir do momento que essa usina está pronta e conectada, você vai precisar de uma cooperativa de energia, né? Já numa imobiliária, você tem os corretores, que é quem vai trazer esses consumidores lá na ponta. Na energia solar, a mesma coisa. A cooperativa da IBS, ela tem esses corretores de energia na rua, buscando consumidores e trazendo esses consumidores para conectar diretamente aí na sua usina. E a partir do momento que você tem 100% dela alocada para esses consumidores finais, você já começa a rentabilizar o seu retorno, né? Então, o cliente ele vai utilizar essa energia, ele vai pagar o boleto lá no final do mês e aí retorna para você. Então, por isso que a IBS, ela fica no meio disso, fazendo a conexão entre você, cliente investidor, que comprou uma usina, começou a girar, e está conectada lá nesse cliente consumidor na ponta, que muitas vezes pode ser uma padaria, um mercado, um condomínio, uma prefeitura, como eu disse. Quem consome energia consegue utilizar dessa usina de investimento com uma economia aí bem significativa comparada ao que já está acostumado a pagar muitas vezes na concessionária, né? Então, da mesma forma que o cliente investidor, ele começa a rentabilizar a sua obra. É nesse momento que entra a cooperativa. Então, como eu disse, hoje nós geramos mais de 2 milhões de quilowatts mês, administramos mais de 2 milhões, né? Com mais de 1.000 corretores cadastrados na rua. É isso que vai garantir a rentabilidade do seu investimento todos os meses. Então, a IBS, de fato, nós temos uma máquina de trazer consumidores. Hoje, a realidade no Brasil é que a maioria das concessionárias, nós estamos com um maior número de consumidor e automaticamente abre aquela janela que eu falei de você vir investir numa usina. Porque a partir do momento que você conectou, esse cliente final ele só vai sair da tua assinatura da sua usina quando ele colocar a própria, né? Porque ele tem uma economia aí, em média de 20% todos os meses sobre o valor da fatura dele que ele está acostumado a pagar. Ou seja, ao longo de um ano, ele vai ter economizado quase 2 faturas cheias. Isso vai ajudar muito na redução de custo, vai ajudar muito no fluxo de caixa, se for uma empresa, vai reduzir o custo de uma residência também todos os meses. Então, não tem o porquê ele sair da cooperativa que está utilizando a tua energia, né? E muitas vezes a gente facilita mais ainda isso. Uma novidade da cooperativa é que nós estamos trabalhando com uma única fatura, então garante que essa inadimplência diminua muito, né? Então, aquele cliente que ele não pagar naquele mês o boleto da cooperativa, pode ser que ele seja cortado a energia, assim como a concessionária, né? Então, a regra é a mesma, como se ele tivesse conectado numa concessionária. Não pagou, a energia é cortada. O cliente investidor naquele mês vai ter uma redução nessa janela, mas aí ele conhece a força da IBS, que logo vai colocar outro consumidor e vai continuar esse ciclo aí de geração e retorno financeiro também, tá? E como que funciona o meu retorno financeiro? Vamos ver aqui um pouquinho, então, olhar esse exemplo sólido aqui, de fato, de uma usina de 75, eu estou trazendo aqui para vocês, onde uma usina dessa, ela gera em torno de 13.500 kW. Esses números que eu vou trazer é uma média Brasil entre todas as nossas, tá? Mas aonde o investimento for maior e o retorno for menor, não olhem como algo negativo e sim como uma positividade. Por quê? Se a energia você está recebendo um pouco mais barato aí na sua concessionária, isso é por concessionária, que é esse valor, né? Então, às vezes, num lugar você vai estar recebendo 40 centavos, mas você tem uma outra concessionária que paga, às vezes, 50 centavos.
Mas como que eu falo para olhar da forma positiva? Que a energia ela já tem um aumento programado todos os anos. Então, mesmo que o seu retorno hoje está dando um X percentual ali do teu ROI, do teu projeto, a tendência é que esse valor só aumente ao longo dos anos, tá? Porque só na ANEEL a gente tem aí 8% todos os anos já programado de aumento, fora as chamadas que eles fazem sazonalmente, né? Então, isso leva o seu investimento a rentabilizar cada vez mais. A gente usou aqui um comparativo, então, de um investimento numa usina de 75 kW-peak, com uma geração média Brasil de 13.500 kW, com investimento total de R$350 mil. Esse valor da cooperativa de R$13.500 hoje é cobrado R$1 por quilowatt gerado. O que é essa taxa de operacionalização? Ela nada mais é que a nossa força de trazer consumos. Então, eu comentei que a IBS tem mais de 1.000 corretores na rua que buscam esses clientes consumidores. E o valor da comissão que eles recebem é muito boa, é muito atrativa. E ela vem de origem dessa taxa de operacionalização. Então, essa taxa ela é totalmente focada para trazer consumidores, tá? E também para trazer todo o nosso marketing, tudo que a gente administra e garantir que a tua usina, quando ela for conectada, ela vai ter consumidor para utilizar dessa energia e tudo vai acontecer no seu retorno. Esse valor, muitas vezes, você pode jogar dentro daquele investimento total de 350 mil e jogar num ROI que ele vai se pagar totalmente ao longo do período, tá? Então, ela é uma taxa totalmente necessária, não é uma taxa que fica com a cooperativa IBS, e sim ela é utilizada para o seu próprio investimento, tá? Então, é uma garantia que você vai ter consumidor lá na ponta e a gente não vai ficar muitas vezes ali com essa geração parada e não rentabilizando, né? Uma economia hoje de 20% do valor do seu quilowatt, a gente deixa 20% de economia lá para o cliente final, lá para esse consumidor, lá para aquela padaria, lá para aquele condomínio, para aquela pessoa que só quer utilizar da sua energia, ele tem uma economia de 20%, tá? E você remunera aí um aluguel entre 5 a 7 mil reais com uma usina de 75. A IBS cooperativa, ela não compra essa energia. Como eu disse, esse termo ele é proibido. Então, a gente faz a administração. Então, a gente viabiliza essa usina para você, traz os consumidores e, a partir desse momento, a gente só cobra uma taxa de administração, que ela é fixada, e a gente abre com total transparência aí para quem quiser entender esses valores depois também, mas ele é muito baixo no valor do quilowatt. Por isso que eu disse que toda vez que sobe essa energia, a tua rentabilidade também sobe, porque a nossa taxa ela sempre vai ser fixada ali, mais os 20% que você está deixando com esse cliente consumidor lá na ponta, e todo o saldo residual que fica, ele é do cliente investidor. Então, o seu investimento ele só aumenta, tá? Nós temos também a possibilidade, numa usina de investimento, além da renda que você vai receber todos os meses, dessa locação da energia gerada e compensada lá na ponta, você tem a oportunidade, a partir dos próximos anos agora, de ter um retorno financeiro sobre os créditos de carbono. O que é um crédito de carbono? Ele nada mais é que alguém do outro lado do mundo, ou às vezes até aqui mesmo do Brasil, que ele precisa compensar esses créditos, não tem oportunidade de plantar uma árvore, de colaborar com o meio ambiente, então ele vem e compra esses créditos de uma usina solar, porque a usina ela gera essa parte sustentável, essa sustentabilidade, ela pode te devolver dinheiro agora para você em forma de comercialização do crédito de carbono. Hoje, no Brasil, esse modelo de negócio, falando de crédito de carbono, ele ainda é um mercado voluntário. Então, você pode, ao iniciar o seu investimento, conversar aí com o seu credenciado e falar assim, eu quero sim ser um voluntário também no crédito de carbono com a minha usina. Você vai ter um custo baixíssimo inicialmente e daqui, provavelmente, uns 2 anos, é onde começa já essa regulamentação, vai sair uma lei e você já vai estar participando desde o início disso, tá? Mas essa oportunidade, ela ainda é futura, mas já é possível você fazer parte dela e garantir essa rentabilidade aí nos próximos anos. Tá? É uma rentabilidade média dessa usina de investimento, então, ela fica entre 1,5% a 2,4% ao mês. Então, de fato, é uma rentabilidade muito grande,
por isso que você sempre tem que ter os olhos no investimento, trabalhar com bom equipamento, olhar a empresa que está executando esse projeto e também quem vai administrar a sua energia. Uma vez que você tomou a decisão certa, com quem você colocou, o equipamento que você colocou, eu não tenho dúvidas que vai ser uma rentabilidade muito grande aí e sempre vai estar trazendo uma satisfação desse investimento para você, tá? O retorno de investimento, ele acontece entre 4 e 5 anos, média Brasil, e você consegue, depois disso aí, por pelo menos 25 anos, é uma estimativa de geração dessas placas, estar rentabilizando essa energia e participando desse mercado de investimento aí com um retorno tão alto, tá? Então, essas são as duas palavras que a gente sempre bate muito em cima, tá? Rentabilidade e segurança. A rentabilidade é o alto valor que você vai retornar. Então, aí mostra a importância de você procurar aí sempre um parceiro IBS, que vai garantir para você o melhor investimento, o melhor projeto, a melhor marca no seu equipamento e automaticamente a sua segurança ela vai ser muito maior. Mas você falou aí para mim de todos os benefícios, toda a parte bonita, toda a parte boa, mas quais são os riscos que eu tenho? Quais são as garantias que eu tenho desse investimento de fato, né? Então, nós gerenciamos todo o processo de produção da sua usina solar. Então, isso é uma garantia para você, cliente investidor. A IBS, ela gerencia todo o processo de produção. Então, nós trabalhamos lá com uma garantia para o cliente investidor, que você só vai receber aí na ponta, na sua usina, produtos homologados, tá? Uma vez que você trabalha com produtos homologados, a sua rentabilidade aumenta, porque você vai ter mais qualidade, com mais qualidade você tem mais performance te dá uma geração maior vai te dar mais dinheiro no bolso, né? Então é isso aí que é o objetivo final de uma usina. Quanto mais você ganhar nela, melhor. Mas para que isso aconteça, você tem que pensar antes, tem que escolher bem os parceiros e os projetos, né? Uma vez que você tem mais dinheiro no bolso, você vai estar mais seguro, porque você está trabalhando com bons equipamentos e você vai ter uma garantia real disso, né? Essa garantia real é que a IBS ela faz o intermédio de toda a cadeia, então desde lá do fabricante, distribuidor, credenciado que está homologando o seu projeto aí, e você vai ter sempre uma assistência. Hoje, alguns equipamentos, algumas marcas que são utilizadas, a gente tem aí garantia de até 48 horas, você tendo um problema no seu inversor, o fabricante vai lá e disponibiliza outro até que o seu seja consertado, tá? Tudo isso é possível porque os nossos distribuidores e fabricantes, eles também são homologados à IBS, e são empresas que têm uma bancabilidade. O que é ter uma bancabilidade numa empresa? É que essa empresa ela não vai quebrar, ela tem ativos muito fortes, que ela tem uma bancabilidade muito grande e ela vai estar ali disponível sempre que você precisar para resolver o seu problema, né? Então, isso faz com que 100% do seu processo ele seja aqui dentro da IBS, né? Então, desde essas compras seguras, financiamento, você pega por aqui também, integradores idôneos, então tudo isso garante aí para você uma segurança e uma rentabilidade maior. Aqui estão algumas das marcas que a gente trabalha, como eu comentei, algumas que não vão deixar você na mão, né? Então, o Sungrow, hoje é a maior fabricante de inversores do mundo, não vou entrar nessa parte tão técnica aqui, mas ela é hoje uma das maiores empresas fabricantes de inversores solar do mundo, né? Então, ela se compara muito aí a uma Toyota, a uma Apple, né? Dos inversores. Seguindo aí de Huawei, Solis, Sage, Solfar, outras marcas que também a gente consegue ter essa mesma garantia aí de rentabilidade e segurança através dela, tá? A gente falou aqui também dos distribuidores autorizados, né? Então, automaticamente, quando a gente trabalha com distribuidor, a gente aí já tira todo o risco de ter uma dor de cabeça do equipamento ter problema e ele não ser consertado, ou muitas vezes a tua usina ela ficar lá 1 ou 2 dias parado sem geração e você ser prejudicado nisso, né? Porque uma vez também que você, cliente investidor, construiu uma usina para rentabilizar, a gente precisa lembrar sempre do compromisso que nós temos com o cliente consumidor aqui na ponta, né? Então, além da rentabilidade e segurança para você, cliente investidor, você precisa ter uma usina boa, funcionando, prestar a devida manutenção dela aí, pelo menos a cada 3 ou 6 meses, dependendo de onde ela está instalada, fazer uma limpeza, fazer uma revisão de conectores dela, né, atualizar o inversor, porque você tem que lembrar que aqui na ponta tem alguém consumindo a sua energia. Então, se ela parou de funcionar, automaticamente aqui na ponta vai parar de receber esses créditos, não vai ter o benefício dos 20%,
a cooperativa vai precisar realocar ela em alguma outra usina. Então, não é isso que a gente quer e a gente consegue prever isso através aí dos nossos distribuidores autorizados, trabalhando com os melhores equipamentos do mercado, tá? O nosso integrador também, ele é um integrador que vai levar para você muita qualidade, muito suporte, porque a segurança é que ele é credenciado, ele possui o selo do Instituto Brasileiro de Energia Solar, e isso prova que ele é uma empresa idônea, é uma empresa honesta. Então, você, cliente investidor, que está aí do outro lado da tela, que foi convidado para assistir esse vídeo, para assistir essa apresentação da IBS, você tenha a certeza de que você está conversando com uma empresa totalmente idônea, honesta e segura, que ela vai entregar o teu projeto, que ela vai até o final com esse projeto homologado, com a certeza de geração e que depois você conta com a IBS para administrar todo esse quilowatt e garantir aí a rentabilidade todos os meses para sua usina, tá? Então, se você foi convidado para algum credenciado nosso, tenha certeza de que ele é o melhor aí da sua região e ele vai entregar o melhor projeto para você. Que outros riscos eu posso ter, né, do investimento? Então, para outros riscos, existe, por exemplo, a pólice de segurança. Essa pólice do seguro é para você estar prevenido contra qualquer tipo de defeito desses equipamentos, contra uma tempestade, uma chuva de pedra, um furto, um incêndio, qualquer fatalidade que venha acontecer na sua usina, você pode contar com uma pólice de seguro para que o seu investimento ele não fique aí com esse risco descoberto, né? Então, isso você consegue também conversar com a sua empresa aí que te convidou e ela vai apresentar para você o melhor investimento. Um outro risco que eu gosto muito de falar aqui também, que eu acho que você precisa saber, é que como funciona na forma de compensação de energia e o pagamento, você tem que ter a IBS garantindo esses consumidores na ponta, né? Que é a força que a gente tem. Então, muitas vezes, se esse consumidor saiu, ele parou de consumir a energia naquele mês, a gente vai realocar o mais rápido possível. Então, esse é um risco que existe, você ficar... eu estou há 3 anos com essa usina conectada lá no consumidor final, estou recebendo a minha rentabilidade todos os meses, está tudo certo, meu investimento está muito bom, mas que nem eu disse, 3 anos esse consumidor, ele saiu ou ele colocou uma usina própria. E aí, como é que fica o meu investimento? Como é que fica? Tenha certeza que esse risco ele é acolhido pela IBS e ela vai trazer o mais rápido possível outros consumidores para que o teu consumo ele não pare, para que a tua rentabilidade ela não pare, né? Então, a gente fez um comparativo lá no mercado imobiliário, então, da mesma forma, eu tenho um inquilino na minha casa, ele está pagando aluguel, já está há 3 anos morando aqui, mas esse mês ele saiu, ele se mudou, comprou uma casa própria. Na imobiliária, você vai precisar ter uma reforma, você vai ficar 2 ou 3 meses, às vezes até trazer de novo esse inquilino, vai ter que pagar uma nova locação para a imobiliária e esse valor não volta mais, né? Diferente da energia solar, se esse inquilino sai, o seu crédito ele fica acumulado na sua usina. Então, é um risco que talvez ele vai ser pontual naquele mês, vai baixar um pouquinho a sua rentabilidade, mas você não vai perder, porque esse crédito acumulado, a partir do momento que voltar outro consumidor, ele vai ser diluído nos próximos meses e você vai começar a receber tudo aquilo que ficou parado naquele período, tá? Então, você não perde o seu investimento, você apenas joga ele diluído para frente quando isso acontecer, tá? Mas se acontecer isso, você conta com a segurança da IBS de trazer novos consumidores, beleza? Então, essa é a nossa maior força na cooperativa. Além da força do consumidor que a gente traz, você ainda conta, né? Como a gente só administra, isso permite que você tenha o maior aluguel, a menor taxa administrativa do mercado e um ecossistema com mais de 1.000 corretores hoje, esse número crescendo cada vez mais, que garantem que essa usina sempre vai ter consumo conectado nela. E aqui eu trago um resumo para vocês, então, de como funciona esse investimento, das garantias que você tem, né? Então, para o cliente investidor, você tem uma garantia de trabalhar com os produtos homologados, distribuidores homologados, um integrador credenciado e uma cooperativa que gerencia e mitiga aí todos os riscos que você possa ter nesse investimento, tá? Então, você consegue hoje, juntamente com a IBS, em resumo, né, o maior ecossistema hoje do Brasil, que consegue conectar clientes investidores
com clientes consumidores lá na ponta e fazer com que o seu investimento ele rentabilize aí por muitos anos, né? E mesmo que você corra algum risco no meio do período, a cooperativa ela sempre vai estar ali para garantir que a sua rentabilidade não caia, né? Então hoje nós somos o maior ecossistema do Brasil, mais estruturado, quem busca investir em energia solar com segurança, previsibilidade, com rentabilidade, busca a IBS de fato, né? Então, se você quer construir um ativo sólido, rentável, protegido, a IBS com certeza é o caminho mais seguro para você garantir aí uma aposentadoria, um retorno mensal e sempre estar levando uma boa oportunidade para sua família, para sua mesa, com um investimento tão sólido e tão seguro, né? Uma vez que investir em energia solar, ela é com um valor muito atrativo, uma rentabilidade muito boa, basta você saber escolher com quem você está fazendo esse investimento, e que você olhe o lastro todo dessa empresa, com quem ela está conectada, que uma vez você fazendo isso, a sua rentabilidade para os próximos anos sempre vai ser muito alta, né? A partir do momento que aconteceu esse payback aí de 4 ou 5 anos, dependendo do seu projeto, você tem um longo período aí para você ter essa renda todos os meses com uma baixíssima manutenção, com equipamento muito forte, muito sólido, que não dá problema, né? Muito difícil você ter algum problema, e mesmo que aconteça, você tem todas as garantias. Então, eu não tenho dúvidas que investir em energia solar é uma forma de você garantir um futuro melhor para você, para sua família, com uma renda muito segura, tá?